Então, ó, assim, se a gente olha para a moléculazinha 1, para o vagalume 1, eu vou dizer que esse cara, então, vai ter uma velocidade, que eu vou chamar assim, ó, velocidade média 1. Tudo bem? Se eu olho para o vagalume 2, para a moléculazinha 2, eu vou dizer, então, que ele vai ter uma velocidade média 2. Se eu olho para a moléculazinha 3, a mesma coisa, ela vai ter lá uma velocidade média, que eu vou chamar de V3. E assim, eu vou olhar para todas as moléculas do meu gás, né? Que a gente está fazendo analogia aqui com o vagalume. Então, você vai ter lá uma velocidadezinha aqui, que eu vou chamar de Vn. Agora, se tem velocidade, eu consigo extrair uma quantidade física, numérica, chamada de energia. Lembra disso? Tudo bem? Se eu consigo extrair uma quantidade física chamada de energia, e essa quantidade está associada a uma grandeza, que no caso aqui é a velocidade, eu vou chamar essa energia de energia cinética. Então, cada uma das minhas, deixa eu botar assim, ó, dos meus vagalumes, das minhas moléculas, ele vai ter uma energia cinética, já que a velocidade aqui é média, eu vou chamar de energia cinética média 1, a energia cinética média 2, a energia cinética média 3, até a última lá, né? Até a minha... Então, cada uma das minhas moléculazinhas contribui com uma certa quantidade. Só que o meu gás, ele é composto por apenas uma molécula? Não, ele é composto por N moléculas, por N vagalumes ali que nem a gente está tendo essa associação. Quando eu somo isso daqui, quando eu somo as energias, né, então, somando todas essas energias, o que a gente passa a ter, então, é uma energia que eu não vou chamar agora de energia cinética, eu vou chamar ela de energia térmica. E essa energia térmica, ela vai estar associada primeiro, né, à movimentação aleatória desses caras. Então a energia cinética está associada à movimentação, deixa eu botar assim, associada ao movimento, acho que fica melhor. Ou a agitação. Ou a agitação das moléculas. Então a gente pode dizer que a energia térmica, que é a energia que está associada, que vai estar associada à movimentação aleatória ou então à agitação dessas moléculas. Beleza? E importante, né? Isso daqui vai depender diretamente do número de moléculas. Tranquilo? Beleza até aí? Então vamos fazer uma revisão aqui para a gente poder prosseguir. A nossa ideia aqui foi, coloco um gás ali dentro. E aí de alguma maneira eu posso ver as moléculazinhas que compõem esse gás. E que eu fico analisando cada moléculazinha em movimento. Então movimento 1, movimento da moléculazinha 2. Se ela está em movimento, eu posso então associar uma grandeza física chamada de velocidade. Beleza? Tranquilo? Bom, e outra coisa, se eu posso associar uma grandeza física,
Desta grandeza física eu consigo extrair, eu também consigo associar uma quantidade numérica chamada de energia cinética. Só para recordar vocês, lembra que a energia cinética, que é a energia que está associada ao movimento, ela pode ser descrita algebricamente por essa equação aqui, ó, m v ao quadrado, que é a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Então, cada uma dessas moléculazinhas, na verdade, ela está contribuindo com mv ao quadrado sobre 2. Só que o meu gás, ele não é composto por apenas uma molécula. Ele é composto por N moléculas. Então, o que eu faço? Eu somo todas essas energias cinéticas médias. E essa soma das energias cinéticas médias do meu gás, das moléculas do meu gás, vai então me dar a energia térmica, que é a energia que vai estar associada a essa agitação, a esse movimento. Tudo bem? Beleza? Deixa eu só fazer uma observação aqui, já que a gente está falando de energia, que é importante e vai ser extremamente necessário lá na frente. Lembra que toda grandeza física precisa de uma unidade de medida. Lembra disso? Tudo bem? Bom, velocidade a gente pode dar isso em quilômetro por hora ou pode dar em metro por segundo. Tudo bem? Se eu não me engano, na aula passada vocês viram essa transformação de metro por segundo para quilômetro por hora e vice-versa. Tranquilo? Beleza? Agora, você lembra comigo qual é a unidade de medida de energia? Quando a gente fala em unidade de medida, a gente está falando, entre aspas, do sobrenome, né? Então, toda grandeza física precisa ter um sobrenome, que é a unidade de medida. E nesse caso aí, a energia a gente pode dar numa unidade no sistema internacional, que é o Joule, ou uma unidade mais comum, que é uma unidade dita usual, que é a caloria. E existe uma relação entre eles, né? E a relação é a seguinte: uma caloria, isso vale aproximadamente 4,2 joules. Então você faz uma regrinha de 3. Uma caloria vale 4,2 joules. Beleza? Então quando a gente fala de energia, unidade de medida, caloria ou então joule. Lembrando que o joule ela é uma unidade no sistema internacional e a caloria, como veremos também um pouco mais à frente, é uma unidade dita usual. Tranquilo? Podemos? Agora, eu não tenho uma maneira direta de calcular essa soma, né, das energias cinéticas. Até mesmo porque nenhum das minhas moléculas ali possui um velocímetro. Né? Não tenho ali como colocar um velocímetro num vagalume e ver qual é a velocidade que esse cara vai atingir ali dentro. Então eu preciso de uma medida diferente. Eu preciso de associar a essa agitação algum valor. E aí é que entra para a gente o nosso primeiro conceito, né? Importante dentro da termologia, que é o conceito de temperatura. Então, quando a gente fala em temperatura, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ainda mais hoje em dia, aí, com o calor que está fazendo. Então, quando a gente fala em temperatura, a gente tem que pensar em algumas coisas. A primeira, que é uma grandeza física, tudo bem? Então, temperatura é uma grandeza física.
ou então um parâmetro que vai estar, né, associada a essa agitação. Vai estar associada à agitação das moléculas. Então, como dito lá, eu não tenho um aparelho que meça a energia diretamente dessas mesmas moléculas. Então, eu preciso criar algum subterfúgio, assim, alguma fuga para medir isso. E aí a gente faz isso através, então, da chamada temperatura, que vai estar associada a alguma coisa. Tudo bem? Então, também é uma grandeza física, vai ter unidade de medida, que a gente vai falar daqui a pouco. E que agora a gente vai poder associar isso, né, a uma relação entre elas. Então, existe uma relação entre a energia térmica, eu vou colocar assim, ó, energia térmica e temperatura. Vou fazer uma abreviação aqui. Beleza?